A gente já resolveu esse exercício uma vez, só que como a gente resolveu antes, a gente usava somente número inteiro, né? Que era para fazer a divisão das notas. Só que aqui ele já tem uma parte fracionada e essa parte de fração dificulta um pouco a resolução desse exercício. Mas enfim, ele fala assim: leia um valor de ponto flutuante, ou seja, double, com 2 casas decimais. Esse valor representa um valor monetário. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis, no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são 100, 50, 20, 10, 5 e 2. Essas são as notas e tem as moedas aqui, que é de R$1, 50 centavos, 25 e assim por diante. Ele fala assim: a seguir, mostre a relação de notas necessárias. Então, na entrada, a gente vai ler um valor de ponto flutuante, onde esse valor é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 milhão. E na saída, a gente vai fazer assim, ó, decompondo as notas. Ou seja, se ele informa o valor de R$576,76, a gente tem que decompor esse valor em notas de R$100 até 2, e também o restante, né, que sobrou das notas, a gente decompõe em moedas. Como eu havia falado, esse exercício é um pouquinho chato de resolver, mas não se preocupe porque a gente vai conseguir. Só que antes de resolvê-lo, eu quero apresentar para vocês alguns problemas nesse exercício. Então vamos lá para o Eclipse e transformar isso aqui em código. Primeiro, como a gente tem que ler um número, então vou fazer uma instância aqui do nosso scanner input. Esse é o primeiro passo. Agora, a gente precisa criar uma variável do tipo double para armazenar o valor que nos é fornecido. A gente já consegue ler o valor fornecido e eu vou apresentar para vocês agora um dos problemas desse exercício aqui, que é o seguinte: vou colocar aqui sysout, certo? Eu vou pegar o valor informado e eu vou dividi-lo por 100, desse jeito assim. Ou seja, nessa parte aqui, ele vai retornar um valor para mim fracionado. Então vamos lá, vou apertar F11 aqui e vou fornecer o valor 572,75 centavos. Na verdade, para fornecer esse valor com um ponto, tem de colocar aqui o loqueio.setDefault, loqueio.us, certo? Vou fechar isso aqui, eu vou iniciar de novo, vou colocar 573,75. Agora ele dividido esse valor por 100, ele retornou esse valor, né? 5 ponto alguma coisa. E agora, se eu quisesse transformar esse valor em inteiro, infelizmente o Java arredondaria esse valor para cima. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, eu vou abrir aqui o aspas, eu vou colocar %.0f. Eu vou apresentar um valor aqui do tipo double, só que eu não quero que ele apresente nenhuma casa decimal para mim. Eu quero que ele mostre somente a parte inteira. E vou colocar um F aqui. Agora eu vou pegar esse mesmo valor e, na verdade, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer aqui e aqui. Aqui seria simplesmente para ele mostrar o valor normal, né? E eu vou concatenar isso aqui com um quebra de linha %n. Aqui ele vai mostrar o valor fracionado e aqui era para ele mostrar somente o valor inteiro pra gente. Então vamos lá. Eu vou copiar esse valor, vou apertar F11 de novo, colei o mesmo valor de antes e vou apertar Enter. Presta atenção ao que ele fez. Essa parte aqui de cima, quando ele pegou o valor que a gente informou e dividiu por 100, ele de fato dividiu por 100 e mostrou a parte fracionada aqui, certo? Só que quando eu peço para ele mostrar somente a parte inteira, que seria o 5 aqui para mim, ele acaba arredondando esse número para cima, né? Porque esse 5.7 está mais próximo de 6 do que de 5, certo? Então por isso que ele acaba arredondando para cima. Então esse é um dos problemas que a gente precisa contornar para poder resolver esse exercício do URI. Então, agora que a gente já sabe esse problema aqui, a gente vai ter que contorná-lo. E para isso, eu vou criar uma variável do tipo inteiro e eu vou deixar ele como 0 aqui de início. Agora, eu vou lá no nosso exercício e vou ver o que ele pede. No caso, ele fala assim que de saída, primeiro precisa apresentar essa informação, né? Essa string aqui, que é uma cadeia de caracteres. Então, eu vou copiar, vou colocar aqui sysout, Ctrl espaço, abrir e fechar aspas e Ctrl V aqui. Agora eu vou dar um Enter e vamos ver o próximo. O próximo seria isso aqui. Eu vou copiar, colocar aqui sysout, vou abrir e fechar parênteses e apertar Ctrl V aqui também. E aqui a gente vai dar uma modificada nessa string. Então, primeiro, o valor que está aqui, ele é um valor inteiro, né? Ele não mostra nenhuma parte fracionada. Então, a gente precisa de alguma forma colocar um valor inteiro aqui também. Mas a gente já viu, se a gente pegar o valor que foi informado e dividir por 100, ele vai arredondar para cima. Se for 5.51, ele já arredonda para 6. Então, a gente tem que contornar esse problema.
problema. Mas aqui, como eu preciso colocar um número inteiro, eu vou colocar %d, porque eu estou reservando esse espaço para que aqui seja colocado um valor inteiro. E aqui, como é uma string formatada, eu vou trocar esse ln por f, e aqui no final eu vou colocar %n para dar uma quebra de linha. Agora aqui que a gente vai fazer o nosso macete para contornar esse problema aqui do arredondamento, certo? Como eu tinha criado uma variável do tipo inteiro ali em cima e comecei ela com 0, eu vou utilizá-la nesse momento. Eu vou fazer assim: o valor recebe o meu valor informado dividido por 100, ponto e vírgula. Agora percebe que aqui ele está apresentando um erro. Por que será? Porque uma variável do tipo inteiro não recebe um valor do tipo double, certo? Então, para contornar isso aqui, a gente precisa fazer uma quebra desse valor fracionado. E aqui a gente usa uma técnica chamada casting, que ele pega somente a parte inteira e desconsidera a parte fracionada. E para isso eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir e fechar parênteses, dar um espacinho, e aqui vou colocar o int, tudo junto, porque agora ele sai aquele erro, tá vendo? No momento que eu fizer essa divisão, aqui no caso que é um tipo double por um inteiro, eu faço esse casting e ele pega somente a parte inteira para mim, desconsiderando aquela parte fracionada. Aí no momento que eu faço isso, ó, se eu tirar isso aqui, ele apresenta o erro. Agora, se eu deixar o int, né, esse casting, já sai aquele erro e ele permite eu fazer essa operação. Agora que a gente já fez esse casting e a gente desconsiderou a parte fracionada, quando a gente colocar o valor que está aqui dentro, aqui na nossa string, ele não vai considerar mais 5.73, ele vai pegar somente a parte inteira, que seria o 5. Então eu vou fazer assim, colocar um vírgula e depois eu vou pegar esse valor e colocar aqui. Agora, como a gente já fez uma operação utilizando esse valor informado, como o valor total ele já foi dividido por 100 e a gente sabe a quantidade de notas de 100 que cabem aqui dentro, a gente precisa informar que esse valor informado não é mais aquele primeiro valor, ele é somente o resto dessa divisão por 100. E como a gente faz isso? A gente usa o módulo, o operador módulo. Então eu vou copiar esse valor, colocar aqui igual, o valor informado é igual o valor informado módulo 100. Aqui eu coloco um ponto e vírgula. Ou seja, esse módulo ele pega o resto da divisão por 100, porque como a gente já fez uma divisão ali em cima e já falou quantas notas cabem dentro do 100, a gente precisa somente do resto dessa divisão. Como eu havia falado para vocês no início, para resolver esse exercício, existem formas melhores, só que como a gente vai resolver aqui, vai ser uma forma bem simples e a gente vai repetir muita coisa também. Então não fique entediado, porque eu vou deixar pelo menos uns 2 ou 3, mas o resto eu vou deixar o vídeo acelerado para não ficar tão cansativo, porque provavelmente você já vai ter entendido a ideia depois que eu fizer isso 2 ou 3 vezes. Eu vou apagar isso aqui embaixo e eu vou repetir isso para os próximos valores. Eu vou copiar esse valor aqui, eu vou dar um espaço. Por enquanto, isso aqui era somente para a nota de 100, certo? E agora a gente precisa para a nota de 50. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente modificar esses valores. Vou colocar 50, aqui também será 50 e aqui também. E eu vou fazer isso mais uma vez para a nota de 20. Aqui vai ser 20, 20, 20. Deixa eu ver. 100, 50, 20. E eu vou fazer isso para as outras 3 notas, que seria de 10, 5 e 2, tá bom? Só que durante isso eu vou deixar o vídeo acelerado para que você não morra de tédio. Pronto, eu já fiz para as demais notas e você percebe que tá repetindo muita coisa aqui, né? Se a gente já tivesse aprendido a como fazer laço de repetição, isso aqui seria muito mais simples, daria pra gente simplificar. Só que como eu disse lá no início, por enquanto a gente tá aprendendo somente coisas básicas para resolver esses exercícios do tipo sequencial. Só que mais pra frente a gente vai usar técnicas mais avançadas para poder resolver isso aqui de uma forma mais inteligente e mais rápida. Agora, aqui, eu vou pegar esse valor, que seria o moedas, e vou vir aqui, vou colocar sysout. Agora, tem uma outra parte do exercício que a gente precisa usar uns macetes aqui para resolver de forma mais rápida. Por exemplo, é um pouco chato trabalhar com valores fracionados, né? Por exemplo, o 1 aqui é tranquilo, mas 0.5, 0.25, 0.1, 0.05 e 1 centavo é um pouco chato trabalhar com esses valores. Então, para não ser tão trabalhoso a gente mexer com esses valores, a gente vai pegar o valor que está aqui e vai multiplicar ele por 100 para ficar mais fácil a resolução desse exercício. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em cima, vou deixar aqui, vou falar aqui o meu valor informado, né, que no caso seria o resto, vai ser ele mesmo multiplicado por 100.0. Ou seja, eu peguei o valor que estava ali, que seria somente a parte de moedas, e multipliquei por 100. Por que eu multipliquei por 100? Simplesmente para que o cálculo seja mais fácil de ser feito. Então, em vez da gente dividir moedas, a gente vai tratar isso aqui como se fossem notas mesmo. Então, a nota de R$1 é como se fosse a nota de 100. A moeda de 50 centavos é como se fosse a nota de 50. E assim por diante. Ou seja, vai ficar muito
muito mais fácil da gente resolver isso. Por baixo dos panos, né, aqui no código, a gente está tratando os centavos como se fossem notas, mas para o cliente mesmo, né, pro usuário que estiver usando o nosso programa, ele nem vai perceber que está acontecendo isso. Mas eu estou fazendo isso somente para simplificar o cálculo e para ficar mais fácil também da gente resolver esse problema aqui no URI. Então vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui e vou colocar o sysout, Ctrl espaço, vou pegar esse textinho aqui do URI. E aqui ele vai ser semelhante ao que a gente estava fazendo lá em cima. Isso aqui vai ser um %d, porque ele vai ser reservado para um valor inteiro. E aqui vai ter uma quebra de linha. E vamos fazer o que estávamos fazendo ali em cima, né? De fazer esse casting. Então vou dar um Enter aqui. E, por exemplo, como aqui deveria ser a moeda de 1, só que eu multipliquei ele por 100, então eu vou tratar ela como se fosse uma nota de 100, entendeu? Justamente o que eu fiz lá em cima. Aí aqui eu vou dar um Enter. E agora o que eu preciso é do resto dessa divisão. Então eu vou só copiar o que está aqui em cima, e esse valor aqui vai ser 100. Agora, como está ficando um pouco repetitivo, eu vou deixar o vídeo acelerado porque provavelmente você já entendeu a ideia por trás desse exercício. Então eu vou somente alterar os valores aqui, em vez de aqui é 1, mas aqui seria uma moeda de 50, eu vou alterar esses valores e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima para os daqui de baixo, beleza? E assim que eu terminar, eu já retorno. Pronto, pessoal, eu terminei de preencher aqui esses valores e agora a gente pode fazer um teste. Então, como vocês perceberam, para resolver esse exercício é um pouquinho chato, porque eu acredito que antes de você vir nesse vídeo aqui, você tentou resolvê-lo sozinho, só que por algum motivo você não conseguiu e você acabou recorrendo ao YouTube buscando uma solução e você chegou no meu vídeo. Eu acredito que tenha sido esse, né, o caminho natural que aconteceu. Então vamos lá, eu vou vir aqui no URI, vou pegar esse valor, vou copiá-lo e vou apertar F11 aqui, para ele iniciar o nosso programa. Vou apertar Ctrl V e apertar Enter. Vamos lá. Faltou somente uma coisa. Na verdade, eu não terminei de completar, né? Aqui na parte das moedas, tem que colocar uma vírgula e depois valor. Eu tenho que fazer isso em todos os demais. Certo, agora eu vou copiar esse valor mais uma vez, vou subir aqui e aqui eu vou ter que trocar por F11. É normal esse tipo de coisa acontecer, tá, pessoal? Nem sempre a gente acerta de primeira e não tem problema, faz parte. E é legal que aconteça também porque vocês percebem que, né, isso aqui não é encenado, né? A gente faz ao vivo. Vamos lá, F11, Ctrl V. Então, vamos ver se está correto. Ele falou aqui que das notas são 511010. Então, deixa eu ver, 511010. Aí depois as moedas 110203. 110203. Ou seja, nossa resolução já está correta, né? O nosso programa já está correto, ele já está fazendo o que a gente precisa, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como funciona o operador de módulo e também por que a gente fez essas gambiarras aqui. Você viu, se a gente deixasse isso aqui como um double e em vez de colocar %d, colocasse o %.0f para apresentar somente a parte inteira, na verdade, ele ia acabar arredondando para cima e isso ia complicar a resolução do problema, né? Então, para isso, a gente teve que recorrer ao casting e também a uma variável auxiliar, que seria esse aqui, e também a essa multiplicação que a gente fez aqui embaixo, né? Que a gente acabou olhando para as moedas como se elas fossem notas, na verdade, né? Em vez de trabalhar com valor fracionado, a gente acabou trabalhando com o valor inteiro apenas. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e tem uma dica para vocês. Na descrição desse vídeo, eu deixei algumas recomendações de livros que seriam interessantes para você estudar se você estiver começando. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre Java e você está buscando recurso para isso, é claro, continue acompanhando o canal, porque aqui você vai aprender bastante coisa, só que nem sempre a gente consegue um aprofundamento tão grande em questões mais técnicas. E se você busca um livro, se você busca recursos adicionais para estudar, dá uma olhada nas recomendações de livro que tem na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, já foi passado esse recado, vou apertar Ctrl A aqui para copiar a resolução do nosso exercício, vou vir aqui em enviar, nosso Java 8 já está selecionado, Ctrl A, Ctrl V, vou enviar e vamos ver se já está ok. Vou vir aqui em submissões e, felizmente, ele aceitou logo de primeira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E se você tem uma resolução melhor para esse exercício, deixa aí nos comentários também e compartilha com a gente, beleza? Mas assim, você não pode usar nenhuma técnica mais avançada. Você tem que usar somente essas coisas mais básicas que a gente aprendeu até agora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Continue assistindo porque tem muito mais exercício pra gente resolver.